Dentro do método de estudo bíblico indutivo, nós estamos nas estruturas literárias. Lembrando que, o método tem 5 passos: a oração, a observação, a interpretação, a avaliação e a aplicação. Nós estamos no segundo, tá? Estamos no segundo passo, que é a observação, que é como nós devemos observar bem tudo o que está contido aí na Bíblia Sagrada. Como observarmos? A observação, então, ela tem alguns pontos. O primeiro ponto que eu dei para vocês em latim foi a Lectio Divina. O primeiro ponto é: nós temos que estar sempre lendo toda a Bíblia. A nossa leitura bíblica é o primeiro ponto. Toda a nossa observação da palavra de Deus começa com o nosso costume de ler a Bíblia todos os dias. Estarmos sempre lendo toda a palavra de Deus. O segundo ponto foi o material geral. Lembram disso? Os livros da Bíblia, todos eles contêm vários tipos de materiais. E dentro desses materiais, o material geral tem 5 tipos. É o material biográfico, histórico, geográfico, cronológico e ideológico. Já demos essa aula. O terceiro ponto foi o material específico, que consiste em dar títulos, como eu dei títulos aqui para Ezequiel, como eu dei títulos aqui para Daniel. Você deve ler cada livro e cada carta da Bíblia e dar título para cada capítulo, um título para cada livro, um título para cada carta, cada epístola. Hoje em dia, muitas Bíblias, essas Bíblias modernas, todas elas já vêm com títulos, ok? O que você faz com esses títulos que já vêm na sua Bíblia? Desconsidere-os e crie novos, tá bom? É para você criar os títulos, porque você criando os títulos, você vai estar observando bem tudo que está escrito aí, e não já recebendo uma coisa já pronta, tá bom? Muito bem. E o quarto e último ponto da observação, é o maior deles, é o que nós estamos, chama-se estruturação textual. Todos os textos bíblicos foram escritos em cima de certas estruturas. Essas são as estruturas literárias. Existem muitas estruturas literárias. Nós estamos aprendendo a reconhecer dentro dos textos bíblicos apenas 17 delas. Até sexta passada nós já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Fizemos essas 8 aqui. Repita comigo: comparação, contraste, repetição, causação, substanciação, particularização, generalização, inclusio. A primeira de hoje vai ser essa aqui, clímax. Diga, clímax. Por que nós vamos começar por ela? Porque vocês já estão vendo ela aqui, no Ezequiel e no Daniel. Está vendo que eu coloquei clímax aqui? Da parte 1 para a parte 2 de Ezequiel, nós temos um clímax. E da parte 1 para a parte 2 de Daniel, também temos um clímax, ok? O que é esse clímax? Escreva aí. Escreva assim, depois aqui na frente de clímax, 2 pontos. Escreva na frente dos 2 pontos. É o movimento do menor para o maior. É o movimento do menor para o maior.
atingindo um ponto, de culminância, atingindo um ponto de culminância ou intensidade. Atingindo um ponto de culminância ou intensidade. Então, um clímax é como um gráfico de subida. Começa aqui embaixo e vai aumentando, não é isso? Começa embaixo aqui e vai aumentando. A situação começa meio precária, mas ela vai aumentando depois, tá? Vai aumentando e vai melhorando depois, tá? Se for um clímax positivo, porque pode existir um clímax positivo, como pode existir um clímax negativo. Um clímax negativo é uma situação que estava boa e pode ficar ruim. É um clímax negativo. E um clímax positivo, a situação está mais pobre e fica mais rica, fica melhor. Um grande exemplo é o livro do Êxodo. O livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, tem toda uma história que segue assim numa linha crescente, tá? O clímax é uma linha crescente. No início do livro, aonde que o povo de Deus está? No Egito. Estão no Egito, né? Cativos, debaixo da opressão do faraó. Faraó que não conheceu os antepassados deles, não conheceu a história de José, e que via esse povo do Egito, via esse povo de Israel lá no Egito, se multiplicando mais do que os egípcios. A nação egípcia foi a primeira nação da terra a começar a trabalhar controle de natalidade. Os egípcios naquela época não tinham muitos filhos, enquanto que Israel, quem vivia debaixo da promessa de Deus a Abraão, que os seus descendentes seriam mais numerosos do que as estrelas do céu e do que as areias da praia do mar, eles se multiplicavam muito rápido, tinham muitos filhos. E o faraó, com medo dessa nação estranha aí no meio do seu país, se multiplicar e tomar o país, então ele tomou providências para tentar conter essa multiplicação de hebreus, né? Esse povo de língua hebraica aí dentro do Egito. Então ele oprimiu o egípcio e até criou uma espécie de pena de morte para meninos. Meninos que nascessem eram jogados no rio Nilo. E foi pelo que passou também Moisés, né? Então a nação de Israel, aí no início do livro do Êxodo, está aprisionada, está gemendo debaixo da escravidão dos egípcios, né? Escravos na nação egípcia. Aí vem a mão poderosa de Deus para tirá-los daí e conduzi-los ao deserto, rumo à terra de Israel. Então toda a história vai acontecendo, levando de uma situação precária em que o povo estava vivendo a uma situação tão gloriosa que eles são tirados do Egito, atravessam o Mar Vermelho, a única vez na história que um mar é aberto. Um evento como esse, a abertura do Mar Vermelho, é um evento, um milagre que chama a atenção até hoje de muita gente, né? Em que nenhum filme que a gente vê por aí consegue mostrar para nós realmente o que aconteceu aquele dia. Não tem efeitos especiais que consigam imitar aquilo que Deus fez ali naquela época, abrindo o Mar Vermelho e fazendo com que todo o seu povo atravessasse a pé enxuto e depois o Mar Vermelho se fechar sobre aquele que era o maior exército da época e afogasse ali o faraó com todo o seu exército, seus generais, seus cavaleiros,
e os seus cavalos, e suas carroças, e o seu armamento afogado no Mar Vermelho. E o povo agora gritando o grito de liberdade no deserto. Assim que o mar se fechou, Miriam pegou o seu tamborim e começou a cantar o cântico de Moisés. Moisés compôs um cântico e eles cantaram o cântico de Moisés, cujo tema principal é: só o Senhor é Deus. Olha como a situação deles já melhorou. Eles são levados ao Monte Sinai, no monte que era chamado antes de ser chamado Monte Sinai, era chamado Monte Horebe. E no Monte Horebe, Moisés tinha visto uma sarça ardendo, uma planta ardendo, mas quando todo o povo chega lá, o que eles veem? O monte inteiro está ardendo, porque a glória de Deus desceu sobre aquele monte. O Monte Sinai foi o primeiro púlpito de Deus na terra. Deus desceu ali para falar com o seu povo, tendo como seu interlocutor Moisés. O primeiro púlpito de Deus foi o Monte Sinai, onde Deus desceu para falar. O segundo púlpito de Deus foi mais glorioso do que o Monte Sinai. Foi o seu próprio Filho, Jesus, feito homem. Jesus, homem, foi o segundo púlpito de Deus, onde Deus falou tudo o que precisava falar. Tudo o que Ele quis falar, determinou que tinha que falar para nós, já nos falou em Cristo Jesus. Primeiro falou no Monte Sinai. Aquele povo pegou então as orientações de Deus no Monte Sinai, construíram o tabernáculo, construíram a Arca da Aliança. Quando o tabernáculo ficou pronto, a glória de Deus que estava sobre o Monte Sinai saiu, se deslocou do Monte Sinai e entrou no tabernáculo, montado por eles. O tabernáculo se encheu com a glória, a presença de Deus, e o livro do Êxodo termina numa festa no deserto, com a glória de Deus no meio deles e eles glorificando a Deus. Viram como o livro começou e viram como o livro terminou? Deu para entender o que é clímax? Isso é clímax. Muitos livros da Bíblia mostram assim esse clímax. Esses dois livros também mostram. Começa aqui com uma situação precária, o cativeiro, mas aí termina com uma situação gloriosa, mostrando o período da restauração, quando Deus vai livrá-los do cativeiro. Isso é clímax. Daniel, a mesma coisa, começa com o período histórico do mesmo cativeiro, mesma história de Ezequiel, só que contada aqui por Daniel, o que acontecia na corte de Nabucodonosor, período histórico, mas o livro muda de clima quando passa para a parte 2, para o do capítulo 7 ao 12, quando se torna um livro que decola dos eventos históricos para eventos proféticos de tirar o fôlego, que Deus ainda iria trazer, fazer acontecer. Ou seja, para de falar das coisas momentâneas daquele momento histórico, e começa a falar de coisas gloriosas que Deus ainda ia trazer para o futuro. No meio desses eventos aqui, proféticos, Daniel vê até Jesus na figura de um grande cordeiro que surgia para dominar sobre todas as nações da terra. Então, o livro de Daniel, ele é um livro assim com essa estrutura aí chamada clímax, ok? E você vai encontrar muito isso aí na Bíblia, tá? Vai encontrar muito disso na Bíblia. Não só, como eu dei exemplo para vocês aqui em 3 livros, Êxodo, Ezequiel e Daniel, mas às vezes em um versículo, num parágrafo, num capítulo, você pode encontrar um clímax. Ele não tem, como aquelas outras estruturas, tá? Não tem nenhum termo-chave.
É algo que o próprio texto vai contar para você. Esses clímax que eu mostrei, eles são positivos, né? Vamos ver um clímax negativo. Um clímax negativo. Quando a situação é piorando, não melhorando. A situação melhorando, um clímax positivo. A situação piorando, deteriorando, um clímax negativo. Salmo 1, versículo 1. Olha o Salmo 1, versículo 1, que diz: bendito o homem que, três coisas, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebeu que houve uma evolução? Uma evolução, é claro que esse homem que está falando, ele é bendito porque ele não passa por isso. Mas muita gente passa por isso. Você vê que primeiro alguém começa a andar no conselho dos ímpios. Daqui a pouco ele já está se detendo no caminho dos pecadores. Aí daqui a pouco ele já está se assentando na roda dos escarnecedores. Nunca vai direto sentar na roda dos escarnecedores. Primeiro começa andando no conselho dos ímpios. Depois evolui um pouco mais e vai ao clímax negativo acontecendo. E vai se detendo no caminho dos pecadores. Daqui a pouco ele já está se assentando na roda dos escarnecedores. Você vê que isso é um clímax negativo. Como que o pecado pega muita gente? Se você vê uma pessoa cometendo um pecado, um crente caindo, cometendo um pecado grave, desviando-se do Senhor, aquilo não foi uma queda instantânea. Aquilo levou um processo, tá? Até chegar àquele clímax negativo, aquele momento crucial ali de queda, houve um progresso, digamos, uma evolução do agir do pecado na vida dessa pessoa. Então, Salmo 1:1 mostra aí um clímax negativo. Vamos lembrar de um personagem agora, material biográfico. Vamos lembrar de um personagem. Eu gosto de lembrar, quando eu falo do clímax negativo, eu lembro de Pedro, o apóstolo Pedro. De todos os apóstolos que Jesus escolheu, né, Pedro era um dos principais, não era? Toda vez que fala a lista dos apóstolos, dos 12 apóstolos, quem é o primeiro? O primeiro é Pedro. Primeiro é Pedro, depois Tiago, depois João, depois o irmão de Pedro, André. E de acordo com João, foi o irmão de Pedro, André, que trouxe Pedro para Jesus. Mas Pedro ficou em primeiro lugar, André ficou em quarto lugar. Pedro ficou em primeiro lugar. Toda vez que fala dos apóstolos, primeiro lugar é Pedro. E dos 12 apóstolos, né? Dos 12 apóstolos, qual se tornou mais famoso pelas suas atitudes que ficaram descritas nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João? Quem se arriscava mais? Pedro. Pedro se arriscava, foi ele que andou sobre as águas. Não foi? Jesus andou uma vez, Pedro andou 2 vezes. Andou, depois afundou, depois andou de novo. Quando Jesus pegou na mão dele. Tem gente que fala que Jesus pegou ele no colo. Que é isso? É um marmanjo daquele, Jesus pegou ele no colo. Ele foi, pegou na mão dele, depois ele andou de novo sobre as águas. Né? Pedro se arriscava mais. Quando Jesus falou assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Antes dos apóstolos responderem, já Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Jesus pergunta lá em João capítulo 6, vocês também querem ir embora? Pode ser que até alguns deles queriam ir, né? Mas Pedro tomou a frente e falou: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna.
Pedro estava sempre assim na cabeça. Perceberam isso? Sempre tomando atitude. Então, ele se tornou muito famoso aí dentro dos escritos aí dos evangelhos. Estava sempre ali, sempre com tudo próximo. Quando Jesus falou, um de vós vai me negar, um de vós vai me trair, né? Vocês todos vão me trair. Não, Pedro primeiro diz, não, Senhor, que é isso? Eu estou pronto a morrer contigo. Ah, é mesmo, Pedro? Então, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes ou 2 vezes, sei lá, não preocupa com o galo não, viu? O galo aí era só uma o galo aí era só uma expressão do dia seguinte nascendo, tá? Antes que o dia seguinte nasça de verdade, antes que o sol nasça, nos primeiros raios do sol o galo cantava. Sabe lá quantas vezes que o galo cantava? Tem um galo perto de casa lá que cantava mais de 50 vezes. Se é 2, 3 vezes, não importa. Então, antes que o dia amanheça, amanhã, Pedro, você já vai ter me negado 3 vezes. Que isso? Eu não vou fazer nada disso. E os outros falavam a mesma coisa. Mas Pedro estava sempre ali, né? Se manifestando, sempre no Getsemane, né? Tinha lugares que Jesus não chamava todos os apóstolos para ir com ele, chamava só 3. E quem eram sempre os 3? Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, né? E não chamavam o irmão de Pedro, que era André. Chamavam o Pedro, o Tiago e o João. No dia que Jesus foi fazer aquela transfiguração em cima do monte, chamou só o Pedro, o Tiago e João, não chamou os outros 9. Quando Jesus foi lá para o Getsemane, na véspera do dia em que ele ia morrer, depois que ele havia instituído a ceia e ceou com eles pela última vez, né? Ele também chamou Pedro, Tiago e João. E falou assim, ó, fiquem aqui e me ajudem em oração, orem aqui comigo, que eu vou até ali orar. E ele foi até uma distância de uns 100 metros, que era chamada a distância de atirar uma pedra, né, de 100 metros. E Jesus então ali começou a se angustiar muito diante de Deus. Ele não queria que seus discípulos o vissem dessa maneira. A angústia era tão grande que ele levantou uma hora e veio lá onde estava Pedro, Tiago e João. E os 3 estavam dormindo. Mas Jesus acordou só quem? Acordou só Pedro. Deixou o Tiago e João dormir. Pedro, que é isso? Você falou que eu não ia nem me negar, agora não consegue nem orar? Por 1 hora, não consegue orar 1 hora? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. E Jesus voltou lá para o lugar onde ele estava orando, se angustiando. Difícil momento aquele para Jesus. Tem uma hora que ele levanta de novo e volta lá. E o Pedro está lá roncando de novo. Dormindo de novo, né? Aí Jesus deixa ele dormir, né? E vai de novo orar. E quando Judas vem chegando, então ele acorda Pedro acorda, o meu traidor está chegando. Muito bem, ali, né, Jesus é preso. Pedro não entendeu direito a palavra que Jesus disse para eles em parábolas, né? Jesus falou acerca de metáforas, acerca de quem não tiver espada, pega agora uma espada. Então ele pegou uma espada, cortou a orelha do soldado, né? E Jesus teve que repreendê-lo ali ainda. Pedro, estou cansado de chamar a sua atenção, não é possível. Até agora que eu não posso nem ser preso em paz, que você está... né? Você não sabe que quem usa da espada, pela espada morrerá. E Jesus ali ainda opera um milagre, cura a orelha do soldado, né? E ele se deixa levar, é levado preso. E uma coisa acontece aí, os evangelhos especialmente de Marcos, se eu não me engano, o evangelho de Marcos, não sei se Mateus e Lucas, mas geralmente é coisa aí dos Mateus, Marcos e Lucas, né? Diz que quando Jesus foi levado preso, não fala nada dos outros apóstolos, mas fala uma coisinha de Pedro. Pedro o seguia de longe. Antes Pedro seguia de perto, mas agora Pedro já o seguia de longe. E seguindo ele de longe, chegou até a casa
à casa dos sumos sacerdotes Anás e Caifás, em cujo pátio Jesus ia ser interrogado ali e humilhado diante dos sacerdotes. E ali Pedro conseguiu entrar, né? Conseguiu entrar e assentou-se à roda dos escarnecedores. Começou a se esquentar na fogueira, junto com os que estavam ali, odiando Jesus, junto com os inimigos de Jesus, e Pedro estava ali se aquecendo na fogueira, até que alguém vê ele se aquecendo na fogueira e fala: você não é um dos discípulos dele? Eu? Não. De quem? Discípulo de quem? Eu não conheço esse homem, não. Aí uma mocinha falou assim, uma empregada da casa: você é galileu, você também é da Galileia, você é um... Não, moço, não conheço ele não. Okay? Aí um terceiro falou assim: mas espera aí, o seu jeito de falar, o seu modo de falar, parece que você é um dos dele. Você é um... Aí Pedro então começou a mudar o modo dele de falar, começou a xingar, a praguejar, parecia o Aécio Neves. E falando assim: não pode ser. Começou a xingar e a praguejar. E não conhece esse homem. E o galo cantou. Quer dizer, Pedro, o galo cantou, sabe por quê? Porque estava amanhecendo já o dia. Pedro passou a noite inteira negando Jesus. Essas 3 negações aí, foi a noite inteira. Cada vez que ele negava Jesus, mais longe de Jesus ele estava. Aí quando ele ouviu o galo cantando, está amanhecendo um dia, eu já o neguei 3 vezes. Aí ele começa a sair do clímax negativo e casca fora dali e vai e chora amargamente. Ele chora amargamente. Ele tinha razão. Imagina o que passou pela cabeça de Pedro, né? Eu já o neguei 3 vezes. Ele tinha razão quando ele disse isso. Pedro deve ter pensado: eu realmente sou aquilo que eu falei para ele lá no início, quando ele fez aquela pesca milagrosa, e eu me joguei aos pés dele e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É isso que eu sou mesmo, não mereço Jesus. Que arrependimento bonito. Aí, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, e ele começa a aparecer aos discípulos, ele manda as mulheres, entre elas Maria Madalena, fala assim: vai aos meus irmãos e diz que eu os precedo na Galileia. Mas antes de falar vai aos meus irmãos, tem um dos evangelhos que diz: vai aos meus irmãos e a Pedro. E a Pedro, de maneira especial. E diz que eu espero ele na Galileia. Esse e a Pedro foi muito importante nesse momento. Ele mandou chamar todos nós, mas a mim em particular e a Pedro. E depois então Pedro se anima e vai e encontra o Senhor. Deve ter sido uma experiência emocional tremenda para Pedro, né? E ainda no final, só João escreve então o diálogo que Jesus tem com Pedro e diz: Pedro, olha a pergunta que Jesus faz para Pedro: tu me amas mais do que esses? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. 3 vezes ele negou e 3 vezes ele teve que confessar que o ama. Lembra que você falou que estava pronto para morrer por mim? Quando você era mais jovem, você ia onde queria, você se vestia e ia onde queria. Quando fores mais velho, outros te levarão, outros te cingirão e te levarão para onde não queres ir. E falava isso acerca do tipo de morte com a qual Pedro deveria glorificar a Deus, porque quem é de Deus glorifica a Deus na vida e na morte. Então, olha os clímax que aconteceram na história desse
personagem, né? Aí o apóstolo Pedro, né? Então, dentro dessa estrutura literária e clímax, tem muitas coisas que nós podemos aí ver dentro da Escritura, ok? Eu não vou pedir nenhum exemplo para vocês hoje não, porque nós temos que avançar aqui. Eu quero só que vocês entendam direitinho que nós vamos ver isso depois quando estivermos estudando aí os livros, todos os livros aí da Palavra de Deus. A próxima estrutura que nós vamos ver aqui, ela é muito recorrente na Bíblia, tá? Mais fácil de enxergar do que um clímax. Ela se chama... Opa, estou errando aqui. Ela se chama preparação, escreva aí. Preparação barra realização. Preparação, realização. Essa estrutura, ela pode ter dois nomes. Além de preparação, realização, ela pode ser também chamada de introdução, desenvolvimento. Hoje eu não coloquei aqui no quadro porque não cabe nos livros de Ezequiel e Daniel. Mas vocês já copiaram aí, desde Gênesis, alguns livros tinha, em vez de ter parte 1 e parte 2, vocês copiaram no caderno aí que alguns livros tinha introdução e desenvolvimento. Não copiaram? Ah. Introdução, desenvolvimento. Essa estrutura aqui se chama, diga, preparação, realização. Esse é o nome dela. E o apelido, diga, introdução, desenvolvimento. Ok? É uma estrutura forte na Bíblia. Então, escreva aí na frente. Escreva assim. É o estabelecimento. É o estabelecimento de um cenário com seus personagens. É o estabelecimento de um cenário com seus personagens e suas ideias, seus personagens e suas ideias, seguido, esse cenário ele é seguido por um desenvolvimento da história desses personagens, ou do desenrolar destas ideias, Ok? Essa é a parte teórica, né? Essa é a parte teórica. Vamos para a parte prática. A parte prática. Eu já passei para vocês aqui no quadro, por exemplo, o livro de Jó. Você já tem aí no caderno de vocês anotado a introdução, a breve introdução que eu fiz do livro de Jó. Os capítulos 1 e 2, os dois primeiros capítulos de Jó, eles são uma introdução. E os capítulos 3 até o 42 é o desenvolvimento. Ok? É o desenvolvimento, ou seja, os capítulos 1 e 2 é a preparação. Ali se estabelece o cenário. Qual é o cenário? A família de Jó. Quais são os personagens? Jó, que é um homem íntegro, puro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal.
A mulher do Jó, que não é tanto assim. Os filhos de Jó, que gostavam muito de festejar, aquela coisa toda. Ele tinha muitas fazendas, muitos servos, era muito rico. Esse é o estabelecimento do cenário, dos personagens, ok? E das ideias. Quais são as ideias? Né? O diabo aparece por aí e Deus desafia o diabo. Não é o diabo que desafia Deus, não. É Deus que desafia o diabo. Tenta pegar o meu servo, jovem, se você consegue. Vê se ele vai cair na sua. Esse é o estabelecimento do cenário, dos personagens, das ideias. A partir de tudo que acontece na introdução, vai vir o desenvolvimento. Então, tudo que foi preparado na introdução será realizado no desenvolvimento. A realização de todos os discursos de Jó, dos 3 amigos de Jó, depois do amigo mais jovem de Jó, e depois terminando também com um clímax, porque termina com o livro vai se desenvolvendo nos discursos de homens, mas encerra com os discursos de Deus, do próprio Deus. Então tem um clímax também aí, tá? Com os discursos de Deus. Ok? Pergunto para vocês, se não tivesse acontecido aqui, na introdução, tudo o que aconteceu com Jó, o desenvolvimento existiria? Os 3 amigos iam chegar, iam conversar, iam falar tudo aquilo que foi escrito, Jó ia falar tudo aquilo que foi escrito? Não. Portanto, né, tudo que foi realizado foi antes preparado. Preparação, realização. Ok? Essa estrutura também não tem aqueles termos chaves, tá? Como outras estruturas. Você tem que saber enxergar aí, tá? Uma introdução. Ela é muito recorrente na Bíblia. Essa estrutura é muito recorrente na Bíblia. Por exemplo, ó, pega os evangelhos. Pega todos os evangelhos. Vamos começar de Mateus. Primeiros capítulos de Mateus, 1 e 2, o nascimento de Jesus, Jesus uma criança, os magos vindo trazendo presentes, José leva Jesus para o Egito, depois volta do Egito, mas não fica na Judéia, vai para Nazaré, porque ele será chamado Nazareno. Esse foi capítulos 1 e 2. Chega no capítulo 3, Jesus já está com 30 anos começando o seu ministério e vai até o fim do seu ministério. Então, os capítulos 1 e 2 de Mateus é uma introdução ou preparação. E os capítulos de 3 até 28, realização ou desenvolvimento. Marcos não. Marcos já começa desenvolvendo direto. Marcos não tem preparação, realização. Já começa direto. Começa lá, Marcos capítulo 1, versículo 1, começa dizendo lá, Evangelho de Jesus Cristo, boa nova de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, e começa com a história de João, e Jesus já está grande. Então Marcos não tem isso. Agora Lucas tem. Lucas capítulos 1 e 2, né? Toda aquela história, primeiro do nascimento de João Batista, depois do nascimento de Jesus, ainda mostra, é o único que mostra Jesus aos 12 anos de idade, né? Jesus aos 12 anos de idade. Vitor, tem quantos anos? 12, olha Jesus aqui dessa idade aqui, ó. Jesus aos 12 anos, dá o tamanho dele aqui, ó. Tá vendo? Jesus estava lá no templo, Vitor, ó, cheio de sabedoria, né? Falando com os doutores da lei. Tudo isso aí foi uma introdução, tá? Uma preparação. Aí entra em Lucas capítulo 3, aí é o batismo de Jesus e o início do seu ministério, que vai até o fim do capítulo, até o fim do livro, no capítulo 24. Então Lucas tem preparação, realização. João, o Evangelho segundo João começa com uma pequena introdução, só que tem, ao invés de Mateus e Lucas, que tiveram uma introdução histórica,
João tem uma introdução teológica. Tá? A introdução teológica de João é chamada de o discurso do Verbo. O discurso acerca do Verbo de Deus, que são os primeiros 18 versículos. João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. Não pega nem o capítulo todo. Só os primeiros 18 versículos, né? Que começa dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Estes nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E assim vai, né? Até o versículo 18, o discurso do Verbo é a preparação que o apóstolo João usou para depois realizar todo o escrito, desenvolver todo o escrito aí do Evangelho segundo João, que vai então até o capítulo 21. Então tem uma preparação para uma realização. Aí vem Atos dos Apóstolos, né? Vocês vão ver isso aqui tudo na nossa introdução ao Novo Testamento. Vou colocar no quadro para vocês, ok? Vem os Atos dos Apóstolos, onde o primeiro capítulo, ainda Jesus está aí, dando as últimas orientações. Ele é assunto ao céu, os discípulos voltam lá para o cenáculo, onde tiveram a ceia. Tem uma reuniãozinha lá para substituição de Judas, é quem vai tomar o lugar de Judas. E aí pronto, aí entra o capítulo 2. Dia de Pentecostes, vem o Espírito Santo, eles ficam cheios do Espírito Santo e começa a igreja, que vai crescer de Jerusalém até o fim do capítulo, atingindo também um clímax, né, chegando lá na capital do Império Romano, em Roma. Geograficamente, material geográfico, Atos começa em Jerusalém e termina na capital do Império Romano, em Roma, passando e já tendo igrejas cristãs por toda a Judéia e por toda a Síria e por toda a Frígia, a Galácia, a Panfilha, as regiões da Ásia Menor, da Macedônia, da Grécia, até chegar lá na Itália, em Roma, onde encerra o livro. Então, Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, é a preparação ou introdução. Do capítulo 2 ao 28, realização ou desenvolvimento. Então, preparação, realização. Ok? Da mesma forma, você pode achar isso, eu mostrei para vocês em livros, não foi? Em livros, você enxerga muito bem, claro, em livros ou epístola, na estrutura grande assim, você enxerga preparação, realização. Mas você pode enxergar também em pequenos textos, às vezes em um versículo, né? Ou um parágrafo, um pequeno texto. Por exemplo, tem um texto em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, que os discípulos vêm e fazem um pedido para Jesus. Mestre, ensina-nos a orar. Como os discípulos de João Batista aprenderam com João Batista, como os discípulos dos fariseus aprenderam com os fariseus, ensina-nos também a orar. Aí Jesus, quando orares, dizei, Pai nosso que estás no céu. Então, ali, o pedido deles foi uma preparação. E a oração que Jesus ensinou foi uma realização, desenvolvimento. Esse é fácil de você enxergar. Você vai ver muito na Bíblia assim, ó, no Antigo Testamento você vai ver demais assim, ó.
Eis o que diz o Senhor. Não vai ouvir falar isso? Ou assim diz o Senhor. Isso foi uma introdução. Aí geralmente tem um uso de 2 pontos aí. Aí depois de 2 pontos vai desenvolver o que disse o Senhor. Isso é a preparação. Preparação, realização. A maior de todas. A maior preparação, realização. A maior preparação para realização. Tá? A maior de todas. O Antigo Testamento foi a preparação para tudo quanto foi realizado no Novo Testamento. A Bíblia toda, na sua totalidade, está estruturada nessa estrutura aí, preparação, realização. O Antigo Testamento inteiro é uma preparação, é um estabelecimento dos cenários, personagens, ideias que serão desenvolvidas, levadas a cabo, aprofundadas, esclarecidas, explicadas no Novo Testamento. Okay? Então, do Antigo para o Novo Testamento, nós temos preparação, realização. Tá? O Antigo Testamento se compõe de quê? Acho que eu já dei até essa aula para vocês. O Antigo Testamento se compõe de profecias e promessas. E o Novo? O cumprimento. O cumprimento de todas as profecias e promessas na pessoa de Jesus. Com a vinda de Jesus se estabeleceu o quê? O cumprimento de tudo quanto foi profetizado e prometido no período do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é uma preparação e todo o Novo Testamento é uma realização. Essa estrutura aí, preparação, realização, ela é uma estrutura muito ideologicamente importante. Porque a gente vê que essa estrutura aí, ela traz uma espécie, ela ensina para nós uma espécie de modus operandi de Deus. Como Deus opera. Deus não realiza nada que antes Ele não tenha preparado. Tudo que Deus está realizando agora na história, desde o princípio da fundação do mundo, tudo que Deus está realizando do princípio, desde Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, tudo que Deus está realizando desde o princípio e que vai realizar ainda até a consumação do século, até o fim, Deus não está fazendo essas coisas assim a toque de caixa. Deus está realizando tudo o que Ele, antes do princípio, já preparou. Deus preparou tudo. Preparou até a existência de cada um de nós, aqui presentes, com esse número de fios de cabelo que cada um tem na cabeça. Uns mais, outros menos. Tudo foi determinado por Deus, como Davi disse no Salmo 139. Cada dia da minha vida foi determinado quando? Quando nenhum deles existia ainda. E foram escritos já no teu livro. Deus é um Deus de preparação e realização. Ele não faz nada sem uma devida preparação. Primeiro Ele prepara e depois Ele realiza. Eu gosto de dar o seguinte exemplo assim, né? Tem muita gente por aí que é olho gordo demais, né? E fica pedindo para Deus, os pedidos que eles fazem para Deus, tá? Os pedidos que eles fazem para Deus, ficam pedindo coisas grandes aí para Deus. Então eu costumo dar o seguinte exemplo. Tem gente pedindo um Boeing 747 para Deus.
Só que ele não preparou o aeroporto para esse Boeing pousar. Está pedindo um Boeing? Mas você já fez o aeroporto? Aonde que esse Boeing vai pousar? Se não tiver o aeroporto, ele passa direto. Não tem onde pousar, não. Sem preparação não haverá. Por que muitos casamentos falham, fracassam? Porque eles querem que o casamento seja uma excelente realização, mas não tiveram uma devida, não se prepararam para o casamento. A maioria das pessoas que estão casando por aí não se prepararam para o casamento. É claro que esse casamento vai ser um fracasso. Porque tudo que não foi preparado não será realizado. Agora, usando a comparação, Usando a comparação aqui, nós temos duas metáforas de Jesus, duas comparações que Jesus fez. Tá? Duas comparações que Jesus fez sobre preparação e realização. Ele falou assim, se estás para construir uma casa, espera aí, não vai logo realizando isso não. Não vai logo construindo não. Antes, primeiro, senta, calcula, põe tudo na ponta do lápis, vê se você tem à sua disposição todos os recursos para começar e para terminar. Deus só começou a criação do mundo, lá no Gênesis 1:1, porque ele já tinha todos os elementos para terminar lá na consumação do século. Ele preparou tudo antes de começar a realizar. Tem gente que fala assim, presta atenção, olha que tem gente que usa, e ainda usa o nome de fé para dizer isso. Olha, eu não tenho todos os recursos não, mas eu vou começar pela fé, depois vai dar certo. Errado, isso não é fé. Fé não é dúvida, fé não é achismo, fé é certeza. Hebreus 11:1 diz duas coisas sobre fé. Fé é certeza, fé é convicção. Nós só podemos dar passos se tivermos certeza, se tivermos convicção que é de Deus. Amém? E para isso tem que ter uma preparação. Como é que é essa preparação? Oração, meditação, pensar, dar tempo ao tempo, observar as coisas, observar os acontecimentos, observar os andamentos e pedir iluminação de Deus para isso. Aí é isso mesmo? Opa! Aleluia. Eu casei bem a minha esposa. Eu casei bem. Antes de me casar, eu tive uma excelente preparação antes de casar. Eu tive uma excelente preparação antes de casar. O diabo quis colocar outras duas noivas no caminho aí, quase que eu casei errado. Mas Deus, antes que eu casasse com aquelas duas, foi uma de cada vez. Antes de casar com aquelas duas, Deus mostrou para mim, olha, isso aí não vai dar certo, não vai ser uma boa realização. Quando o Senhor me mostrou que não era uma boa, eu cheguei para cada uma delas no devido tempo, tchau, tchau. Uma começou a chorar, falei, vai chorar para lá. Até que apareceu a Elaine na minha vida. O Senhor trouxe a Elaine para mim assim, prontinha para mim. Porque onde há uma preparação, vai haver uma boa. Tem gente que só entra no casamento porque por vaidade, por status, por sexo, motivos errados. Motivos errados, tá? Por materialismo, motivos errados. Geralmente chama de bom partido o cara rico, motivos errados. Tudo errado. É por isso que está cheio de divórcio, cheio de até morte, né?
Até gente matando gente, cortando em pedacinho e colocando dentro de mala. Não é? Entendeu? É por isso que não tem realização. Não tem preparação, não tem realização. Outra metáfora que Jesus contou: se você está para sair para uma guerra, primeiro senta e vê se você tem os recursos, o número de soldados, os armamentos que precisa. Investiga como que o outro exército está vindo contra você, qual o número de soldados que ele tem. Veja bem se você pode encarar essa parada aí. Senão você vai se arrebentar. E já tem gente demais arrebentada por aí, por decisões erradas, tá? Mas eles tomaram a decisão porque teve um tal de uma profeta que disse que era de Deus. Não, Senhor. Tá? Não, Senhor. Falsos profetas que estão por aí, dizendo que é de Deus coisas que não são de Deus, e enganando muita gente. E elas depois quebram a cara. Mas a profeta tinha dito. Mas Deus não disse. Não, mas Deus não disse. Filhos de Deus só dão passos sabendo que são passos que Deus quer que ele dê. E por isso ele se prepara em oração, se prepara na palavra, se prepara, enquanto se prepara, se enche do Espírito Santo, enquanto se prepara, se enche do conhecimento de Deus, e assim por diante. Ok? Bem entendido? Então usamos duas comparações que Jesus deu, e elas ensinam sobre preparação, realização. Você vai achar muito na Bíblia então aí, preparação, realização, e você vê em Efésios, capítulo 5, versículo 1, a ordem bíblica para nós sermos imitadores de Deus. Deus não realiza nada sem uma devida preparação. O que é ser imitadores de Deus? Fazer o mesmo. Eu tenho certeza que alguma coisa é de Deus para a minha vida, então eu tenho que me preparar para isso. Tá? Ter a devida preparação para isso. Não é ficar tocando a vida aí a toque de caixa, não. Empurrando com a barriga, ver como é que fica, para ver como é que faz, como é que o pessoal fala por aí? Deixa como é que tá, para ver como é que fica. Sei lá, essas besteiras que o povo fala, para esses ditados populares que não prestam para nada. Amados, se preparar em Cristo. Em Cristo nos preparamos para aquilo que Ele tem à nossa frente. E se não conhecemos muito bem o que temos ainda, saber esperar o momento certo, o momento chave em que Ele está nos conduzindo para dar o passo que temos que dar. Isso significa, a preparação é o quê? A preparação é o presente. A realização é o futuro. A preparação é o hoje. A realização é amanhã. Teve um dia que Josué fez uma pregação de um versículo para todo o povo de Deus que estava com ele, lá acampado nas campinas do Jordão, antes de atravessar o rio Jordão. Josué reuniu o povo e deu um discurso para eles. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Muita gente quer as maravilhas de amanhã, mas não se santifica hoje. As maravilhas de amanhã são a realização, que dependem da santificação de hoje. Chega amanhã, você não santificou hoje, aí Deus vai falar para você, volta amanhã. Aí você chega amanhã, já santificou, mas você não santificou ontem, volta amanhã.
Aí as coisas de Deus para a sua vida, sabe como é que elas vão ficar sendo? Elas vão ficar sendo sempre adiadas, porque você não está tendo a santificação, você não está tendo a preparação necessária. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Glória a Deus. Tem gente que não faz nada, olha a nossa mania. Não faz nada hoje, tá? E fica esperando que coisas maravilhosas venham acontecer. Você não está fazendo nada? Quem não faz nada, se prepara para nada. Entendeu? Quem não faz nada, se prepara para nada. Tem gente que não faz nada, mas fica cobrando dos outros. E aí? E aí, pastor, quanto dinheiro já tem para comprar o lote da igreja? Quanto você já deu? E aí, pastor, quando nós vamos comprar o lote? Quando nós vamos construir? Quanto nós vamos fazer isso? Mas peraí, você já deu quanto mesmo? Quanto foi a sua parcela já de colaboração? Para você estar fazendo essa pergunta para mim? Sem preparação, não há realização. Realização é um passo certo, que só pode ser um passo certo se para esse passo nós já realizamos toda a preparação que precisa. A primeira coisa que Deus quer ver aqui não é a gente comprando lote, não. É vocês aprendendo Bíblia. É vocês aprofundando na palavra. É vocês, como diz o profeta Isaías, tremendo pela minha palavra. Enquanto vê um monte de gente assim, aí, de braço cruzado, desinteressado, vem quando quer, vem quando dá, dizima quando dá. Mas eu não vejo nada disso não. Deus vê. Porque Ele vê a mim e vê a cada um de vocês. Ele vê a todos nós. Se Deus vê assim, um monte de gente, não querendo nada, Ele faz a vontade delas, não dá nada. Agora, se Ele vê gente, como estavam, por exemplo, lá antes do dia de Pentecostes, estavam unânimes em oração, unânimes em perseverança, unânimes na mesma fome, unânimes na mesma sede, unânimes na mesma união. Opa, Deus falou, esse povo está preparado, agora eu vou realizar coisas no meio deles. Tá? Agora eu vou realizar coisas no meio deles. Estamos ouvindo uma boa palavra, está tudo ficando gravado aí, que maravilha. Mas o que eu estou fazendo em relação a isso? A palavra de Deus, quando Pedro pregou pela primeira vez, no dia de Pentecostes, a palavra de Deus agiu na vida daquelas pessoas de tal maneira que elas não saíram falando assim, que palavra boa que Pedro pregou, que palavra sábia que Pedro pregou, será que, né? Que Pedro Luciano não estava lá para gravar aquela palavra, para sair da internet, que palavra boa que Pedro pregou. Ninguém falou isso não. Sabe o que eles falaram? Diante dessa palavra, irmãos, o que faremos? O que faremos? Diante dessa palavra nós temos que fazer alguma coisa. O que faremos? A palavra foi boa, eu volto outro dia. A palavra foi boa, eu volto outro dia. Mas o que está fazendo em relação a essa palavra boa que está ouvindo? Que atitudes eu tenho que tomar diante dessa palavra? Que postura eu tenho que ter agora que eu ouvi essa palavra? Essa palavra não vai mudar nada na minha postura? Essa palavra não vai mudar nada na minha conduta? Essa palavra não vai me levar a nenhuma decisão?
então essa palavra não foi de Deus para mim. Ou eu não a recebi. Ela foi de Deus, mas eu não a recebi como palavra de Deus porque eu não estou tomando nenhuma atitude. Quem é de Deus, recebe a palavra e por essa palavra toma atitudes. Porque se pergunta, que atitude eu devo tomar diante de uma palavra como essa que eu estou recebendo? Aí não toma nenhuma atitude e quer que o pastor tome. E aí, pastor? E aí, fulano? E aí, ciclano? Não, senhor. Sem preparação, não há realização. Para haver uma realização, tem que juntar todos os elementos necessários aqui na preparação. Aleluia? Nós já temos todo o dinheiro, não só para comprar um lote 4 vezes maior do que esse, mas para construir um excelente prédio. Já temos. Só que está no bolso de vocês. Abre o bolso e tira. Você viu como todo mundo quer realizações? Mas peraí, e a preparação para ela? Fica todo mundo se escondendo. Não, não é comigo. Deixa o pastor se virar. Eu estou me virando. E Deus sabe. E Deus sabe. Mas e você? Será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Será que eu confio? Será que eu não confio? Vou esperar as coisas acontecerem e ver como é que vai dar. Bom, tem que ter 100 tijolos para fazer aquela parede? Quando todo mundo der os 99, eu vou chegar com um lá. Mas ajudei, demais da conta. Que maravilha. Não, mas quem é de Deus é diferente, a atitude é diferente. A atitude do povo, quando ouviu Pedro pregando, aquele povo estava acostumado a dar o dízimo. Sabe o que eles fizeram? Depois que Pedro pregou, eles deram tudo. Esse povo está doido, deu tudo. Nunca mais na história isso aconteceu, eles deram tudo. Pedro e os apóstolos reuniram, olha aqui, eles trouxeram tudo que eles têm. O que eles vão fazer com isso tudo? Irmãos, vocês deram tudo que vocês tinham, espera um pouquinho. Nós vamos devolver para vocês de acordo com as necessidades de cada um, para que ninguém tenha necessidade aí. Que maravilha. É isso que se chama koinonia, em grego. Que é uma das traduções para comunhão. Aleluia. Isso é verdadeira comunhão. A nossa comunhão é em Cristo. É na sua palavra. Deus está vendo qual é a nossa preparação e só vai haver realização dentro daquilo que nós prepararmos. Deus não vai realizar nada na nossa vida que nós não tenhamos preparação para isso. Ele não manda o Boeing se nós não construirmos o aeroporto. O Boeing vem e não tem onde pousar e vai embora, porque não tem um aeroporto. Percebe, amados, o que é a palavra de Deus? Ela quer nos levar a isso. Por isso que de todas as estruturas literárias, as 17 que eu estou ensinando para vocês, essa preparação, realização é uma das mais recorrentes na Bíblia, é uma das que eu mais gosto, e ver como ela nos ajuda a interpretar bem
a entender bem a Escritura, entender bem o propósito de Deus? Maravilhoso, né? É assim que Deus age na nossa vida. Tem pessoas que quando vê a glória de Deus, vê o poder de Deus. Tem coisas que eu não gosto muito de falar, porque quando eu falo, às vezes, eu posso estar exaltando alguma pessoa e Deus não quer que a gente exalte ninguém, para só Ele ser exaltado. Mas tem gente que tem muito menos conhecimento do que nós, tá? Tem gente que tem muito menos conhecimento do que nós. Mas quando vem aqui numa reunião, num culto, e percebe que existe algo aqui que é tão sincero, que é tão genuíno, que é tão da parte de Deus, que elas chegam e Deus abre o coração delas. Tem um rapaz que vem aqui na nossa igreja, que nem batizado é, nem ceia, nem é convertido, nem nada. Mas ele falou para mim: pastor, eu sei que o que o senhor está pregando é uma coisa tão boa, tão verdadeira, porque eu já fui tão enganado, até minha família já falou comigo: olha, cuidado com esses pastores por aí, que é tudo ladrão. Mas aqui eu vejo que o senhor é diferente. Então eu quero dar todas as cadeiras para a igreja, para vocês estudarem a palavra de Deus. Ele fez todas essas cadeiras aqui, deu R$101 de custo para nós. Alguém que ouviu uma palavra e de repente faz uma coisa que nem crente está fazendo mais por aí afora. Como eu falei para vocês, eu não gosto de falar isso para não ficar exaltando ninguém, porque só a Deus toda a glória. Amém. Foi daí que veio essas cadeiras que vocês estão sentados aí. Entendendo? Só um exemplo para vocês verem. Quando Deus vê uma coisa assim, aí Deus está vendo uma preparação. Deus está vendo uma preparação para coisas tremendas que Ele tem para realizar nas nossas vidas. Eu amo a Deus. Eu confio em Deus. Eu amo a Sua palavra. E o meu único objetivo de estar aqui toda sexta-feira e também todos os outros dias de culto é ser instrumento de Deus para levar outras pessoas a serem edificadas verdadeiramente nessa palavra e santificadas para que um dia esteja no céu diante de Deus. Mas não fica amarrado aí na terra, dentro dos seus limites. Permita que o Espírito de Deus amplie seu espaço, amplie a sua tenda, como diz em Isaías capítulo 50. Amplia o espaço da tua tenda, alonga as tuas cordas. Permita o Espírito de Deus abrir a sua mente, abrir o seu coração, ir mais além do que uma religiosidade cristã que não vai prestar para nada no final. E ao invés de ficar cobrando dos outros o que eles têm que fazer, faça como o apóstolo Paulo e pergunte a Jesus: Senhor, o que tu queres que eu faça? E deixa Deus falar com você na Bíblia, na palavra, na Escritura. Quando você medita em casa, ou quando você ouve aqui uma palavra como essa dessa noite, ou das outras noites. Porque
Se você ouvir a voz de Deus, Ele vai te levar a preparar grandes coisas. E dentro do que você prepara, vai vir o que Ele realiza. Agora, está esperando realização de Deus sem preparar nada? Pode esquecer. Só tem realização se tiver preparação. Glória a Deus. Então hoje aprendemos mais duas estruturas. Diga clímax, preparação, realização.